Oi, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos e ótimas, usando máscara, evitando aglomerações, lavando muito bem as mãos, porque ainda vivemos uma pandemia e agora estamos de novo num nível meio crítico dessa pandemia, então pensem aí nos profissionais de saúde, né? Nos leitos que estão sendo ocupados, nas pessoas que não estão fazendo as suas cirurgias que não são emergenciais para liberar leito. Então, tá difícil para todo mundo, mas a gente segue. No contexto pandêmico. Então, pessoal, começamos hoje conteúdo novo, conteúdo de Grécia Antiga, certo? O conteúdo de Grécia Antiga, então, a gente vai começar vendo quais foram os períodos históricos dessa civilização, que é a Grécia Antiga. Depois a gente vai trabalhar um pouco da democracia grega, certo? E aí, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje são esses períodos históricos da democracia, da Grécia Antiga, desculpa. A Grécia Antiga, então, hoje em dia ainda existe Grécia, tá? Não vamos confundir a Grécia Antiga, esse povo da antiguidade que existiu aí há mais de 2000 anos atrás, com o país Grécia que existe ainda hoje. Então, muito cuidado ao pensar esses períodos históricos, para não confundir o período histórico que a gente está falando, certo? Então, a Grécia Antiga que a gente vai falar, ela foi uma sociedade que existiu entre o século 20 a.C., ou seja, 4.000 anos atrás, porque antes de Cristo a gente vive no período depois de Cristo, certo? A gente vive no ano 2020 depois de Cristo, e tudo que veio antes, porque a gente vive numa sociedade cristã, então a gente marca o tempo pela existência, quer dizer, pela referência desse ser humano que teria existido e que deu origem ao cristianismo, que não tem comprovação histórica definitiva se existiu ou não, né? Mas o que importa é aí que tudo que se criou a partir do Jesus Cristo, então. Então, pessoal, antes de Cristo, quando a gente fala em 20 antes de Cristo, a gente está falando aí de 2.000 anos antes de Cristo, certo? Então, a Grécia Antiga, ela foi uma civilização que existiu do século 20 a.C. até o século 2 a.C. Então, é uma civilização aí de 18 séculos, de 1.800 anos, certo? A gente costuma dividir, então, o período da Grécia Antiga, a Grécia Antiga em 5 períodos, certo? Primeiro período histórico da Grécia Antiga seria o período pré-homérico, que durou de 20 a 12, do século 20 ao século 12 a.C., ou seja, de 2.000 a 1.200 anos a.C., certo? E aí, 1201 no caso, né, quando começaria. Mas enfim, aí então, pessoal, esse primeiro período, como é o período mais antigo, é o período de formação da sociedade da Grécia Antiga, ou seja, período de ocupação desse território, certo? A Grécia, então, é uma região do planeta que existe ali no sul do Mediterrâneo, né? No sul não, no sul do que é a Europa hoje, na costa do Mar Mediterrâneo. Como vocês puderam ver aí no mapa, onde eu marquei no mapa, certo? Então, a Grécia Antiga é esse
lugar, e no período pré-homérico, então muitos povos do leste da Europa, ou seja, daquela região mais próxima da Ásia, foram migrando e ocupando essa península e essas ilhas gregas. O que é muito importante da gente saber dessa ocupação da Grécia Antiga? Porque essa região, ela tem um solo que não é fértil e tem muitas ilhas. Então, o que acontece é um solo que não é fértil e tem muitas ilhas, eles começam e o mar, então, como é uma enseada ali, um mar calmo, eles começam, ao longo desse período, são um povo muito voltado para o mar e desenvolvem também, ao longo de sua história, a navegação. Então, essa relação com a geografia do local, ela tem implicações muito diretas com a forma como essa sociedade vai se organizar, certo? Depois, ao longo dos outros períodos que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então, nesse primeiro período, o que acontece? Esses povos vão chegando, então, e vão ocupando essa região, como vocês podem ver no mapa de como é que se deu essa ocupação. E aí vocês observem, vou colocar o mapa agora, observem também a legenda com a época em que cada povo do leste europeu foi ocupando essa região. Observando esses mapas, vocês viram ali que tem os eólios, os jônios e os dórios, que são os povos que foram ocupando. São populações, então, que elas são diferentes entre si, porém, teriam a mesma raiz cultural, ou seja, que seria a Hélade. É a semelhança, então, de manifestações culturais que seriam chamadas de Hélade. Por isso que quando a gente fala, às vezes, de cultura helênica, a gente está falando de cultura grega. É essa cultura que é semelhante entre esses povos que foram ocupando essa região durante esse período da antiguidade, certo? Segundo período histórico da Grécia Antiga seria então o período homérico, que vai do século 12 até o século 8 a.C., ou seja, aí mais ou menos de 1200 a 800 a.C., certo? Isso dá aí 3.200 anos a 2.800 anos atrás, mais ou menos. E depois, então, de ocupar esse território, esses povos diferentes, mas com uma cultura em comum, eles vão se organizando em algumas comunidades rurais. Então, vão sendo voltadas muito à produção rural. E essas comunidades rurais, elas tinham uma característica que a propriedade da terra era coletiva, certo? Então, essas comunidades rurais com a propriedade da terra coletiva, ou seja, que ninguém era proprietário da terra, mas ao mesmo tempo todo mundo era, se ninguém é proprietário da terra, se chamavam oikos. Então, oikos vai ser a estrutura a unidade de produção econômica desse período homérico que durou aí esses 400 anos, certo? Isso, ter a propriedade coletiva da terra, não impediu que houvesse escravização de pessoas ou machismo. E é muito importante a gente entender que a escravização de pessoas no período antigo, ela é muito diferente no período até ter escravização aqui nas Américas, ela é muito diferente do que ocorreu aqui no Brasil, certo? A escravização de pessoas nessa época, ela vai ocorrer nessa época da Grécia Antiga, vai ocorrer então ou por dívidas ou por guerras, certo? A pessoa não é escravizada conforme a cor da pele, não se compra e vende pessoas escravizadas, certo? Ficou devendo para alguém, não tem como pagar, vou trabalhar para ti, fica escravizado. Tem guerra entre duas populações, aquele povo que perdeu é escravizado pelo povo vencedor, certo? Terceiro período histórico da Grécia Antiga, então, é o período chamado período arcaico. E qual a importância desse período arcaico? No período arcaico, ocorre a organização das cidades-estados gregas, que os gregos chamavam de polis, certo? Então, toda essa ocupação e a organização política e social
desses povos que ocuparam essa península, essa série de ilhas, no período arcaico, que vai do século 8 até o século 6, ou seja, 200 anos, mais ou menos dos anos 800 a 600 a.C., esses 200 anos, a organização dessas cidades-estados, ou seja, cada cidade é o seu próprio estado, certo? Cada cidade, então, ela tem a sua própria organização política, as suas próprias leis, certo? Então, a cidade se autogoverna. Atenas se autogoverna, Esparta se autogoverna e nenhuma das duas é submetida a um outro rei. Cada uma tem o seu próprio governo e as suas próprias leis. Cada cidade-estado, certo? E o que acontece também nesse período arcaico? Essas cidades-estados gregas, lembrando que os gregos, então, eram uma população voltada para o mar, com uma atividade econômica navegadora muito forte, o que acontece? Os gregos, então, essas cidades-estados gregos, elas começam a se expandir. E aí elas começam a colonizar outras regiões da costa do Mediterrâneo, como, e aí eu vou colocar um mapa aqui, vocês podem ver, em amarelo são as cidades-estados e em lilás as regiões colonizadas por essas cidades-estados. Então, observem o mapa que eu vou colocar a seguir. Observaram o mapa, então, como essas cidades-estados foram realmente se espalhando e criando colônias. Essas colônias, que é aquelas regiões em lilás que vocês viram, elas eram ou colônias de comerciais, ou seja, que haviam trocas comerciais, ou colônias agrárias, em que daí uma cidade-estado dominava. E o que é uma colônia? É quando um povo domina outro povo, invade aquele povo, invade aquela região, domina e diz que aquela região, aquele povo tem que se submeter às leis desse povo, certo? Desse povo que dominou. Então, essas cidades, estados que colonizaram essas regiões da costa do Mediterrâneo e também do Mar Negro, estabelecem ou colônias agrárias ou colônias comerciais, certo? E aí, e essas polis, que são o nome dessas cidades-estados, que colonizaram essas regiões, elas eram cidades-estados que elas tinham uma praça central, chamada Ágora, e também uma acrópole, que era uma cidade localizada uma parte da cidade, na verdade, localizada num ponto mais alto dessa polis, em que haviam templos, os prédios dos nobres e prédios com funções administrativas, certo? Tendo essa estrutura, então, já dessas cidades-estados fortalecidas, organizadas, cada uma com suas leis e que dominavam, começaram a colonizar outras regiões, a gente vai entrar, então, no quarto período da história grega, que é o quê? O período clássico, então. O período clássico da história grega, ele vai durar do século 6 ao século 4 a.C., ali mais ou menos 600 anos a 400 anos a.C., isso dá mais ou menos 2.600 a 2.400 anos atrás, certo? E aí, nesse período clássico, as cidades-estados, elas estão muito fortalecidas. Então, o período clássico é o período de maior produção cultural da história grega, de maior produção artística da história grega. Então, muitas das fontes históricas que nos vieram como os vestígios são essas fontes históricas desse período clássico. E o que vai acontecer? Vai se desenvolver, então, em Atenas, e apenas em Atenas, a democracia grega. Por quê? Porque cada polis, cada cidade-estado tinha a sua forma de se governar. Então, a única cidade-estado que se desenvolveu a democracia na Grécia foi Atenas, certo? E aí, essas cidades-estados muito fortalecidas que a gente vai ver
nas próximas aulas sobre esse conteúdo de Grécia Antiga. A gente vai trabalhar a democracia grega. Essas cidades-estados, então, muito fortalecidas, já que elas estão muito fortalecidas, o que acontece? Elas começam a entrar em guerra entre si, certo? Porque elas já estavam fortalecidas, estavam com poder, estavam tendo colônias. Então elas começam a querer uma dominar a outra, entrar em guerra entre si. Depois de 2 séculos de guerra, essas cidades vão acabar ficando desgastadas por esse longo período de guerra, esses 200 anos. E aí a gente entra no quê? No 5º período da história da Grécia Antiga, 5º e último, que é o período helenístico. E aí o período helenístico vai durar 200 anos, do século IV ao século II a.C., então mais ou menos de 400 a 200 anos antes de Cristo, do ano 400 até o ano 200 a.C., né, no caso, e já que elas estavam desgastadas, essas cidades-estados, por causa de uma série de guerras, o que vai acontecer é que um outro império que crescia numa região próxima à Grécia Antiga vai dominar essas cidades-estados. Então, o Império da Macedônia domina essas cidades-estados gregas, certo? No período, então, de governo do imperador chamado Alexandre o Grande. Ele entrou para a história com esse nome, né? E o Alexandre o Grande e o Império da Macedônia, eles dominam uma vasta região ali do sul da Ásia e leste da Europa e sudeste da Europa, né? Só que Alexandre o Grande, ele foi educado por Aristóteles, que era um filósofo grego. Aristóteles educou Alexandre o Grande e Alexandre o Grande virou o quê? Virou um grande admirador da cultura grega. E aí o que ele faz? Ele espalha essa cultura grega, os textos gregos, as esculturas gregas, a arte grega pelo seu império, certo? Então, qual é a grande ironia desse período histórico da Grécia Antiga? Que no momento que ela foi dominada por outro povo, que essas cidades-estados foram dominadas por outro povo, foi o momento também que a sua cultura, a sua produção cultural, no caso, a sua produção artística, mais se espalhou. Se espalhou para regiões mais longas por causa da admiração desse dominador, que foi o Alexandre, a admiração dele por essa cultura grega. Certo? E aí, observem no mapa, então, o que todas essas regiões que o Alexandre o Grande domina. Observaram no mapa, então, e nesse mapa também tem uma série de cidades, que são os pontinhos vermelhos no mapa, que se chamam Alexandrias. Então, o Alexandre o Grande ele vai fundando cidades ou mudando o nome de cidades, grandes cidades que ele domina, para Alexandria, certo? E assim encerramos os períodos da história grega. Vou passar algumas questões para vocês responderem sobre esse vídeo, certo? Além disso, essas questões que eu vou passar, vocês respondam, pode ser no caderno, quem tiver o caderno completo, certo? Vocês vão responder, vão me enviar e eu só vou dar visto. Quem quiser que eu corrija questão por questão, me manda um comentário ali na parte da atividade que eu corrijo individualmente o caderno, as atividades de vocês. Depois eu vou fazer aquele vídeo correção e aí vocês mesmos voltam e corrigem as atividades de vocês. Se ainda quiserem, lembrem que eu estou sempre disposta a ler e corrigir os textos e questões de vocês. Certo? Então, por hoje é isso. Bons estudos, cuidem-se, usem máscara, evitem aglomerações e lavem muito bem as mãos. Abraço!